Vejam só, a gente vai fazer isso aqui, tá? Onde eu vou mostrar o processo para vocês que eu fiz da seguinte forma, né? Então vejam só, eu comecei um processo para ficar mais legal, né? A ambientação do cenário, tudo. E onde eu peguei aqui esse castelo, eu peguei esse castelo basicamente aqui no site deviantart.com, tá? Beleza? Vejam só, para quem está chegando agora, a gente vai fazer uma live ao vivo aí, essa aula vai para o YouTube. Então eu peguei aqui as imagens no deviantart.com, botei Castle, por exemplo, pesquisei, tem que estar logado, tá? É interessante você estar logado. Vem o Resources e Stock Image, isso aqui. E tem alguns castelos aqui que você pode estar utilizando. Eu vou dar as imagens, mas eu aconselho vocês a utilizar imagens diferentes, para ficar uma coisa mais diferente, tá? Hoje a gente tem um cunhado, o meu cunhado aqui, acompanhando a aula. Ele veio de Portugal me visitar a sogra, né? Ele está aqui do meu lado, ele vai assistir a aula com a gente aí, beleza? Em breve ele vai traduzir alguns vídeos em legenda, né? Para vocês aí, vai colocar algumas legendas no YouTube, beleza? Então vamos lá, começar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. O pessoal do grupo Educar aí, sejam bem-vindos também. Então vejam só, qual foi a minha ideia? Eu pensei basicamente em algo diferente. Por exemplo, eu vi uma imagem na internet, pensei em botar um lago aqui embaixo, colocar uma chuva, alguma coisa diferente, e ao mesmo tempo a gente conseguir trabalhar um pouco recorte, alguma coisa desse tipo, né? Então a gente trabalha Photoshop da maneira prática. E aí, Fabrício? Então vejam só, o que a gente fez aqui? Eu basicamente peguei a imagem base, recortei essa imagem, né? E atrás dela coloquei um céu, né? Desse céu coloquei um blurzinho. Fui trabalhando aqui algumas águas aqui embaixo, né? Seja bem-vindo, Denis. Eu coloquei uma outra água aqui embaixo e fui colocando as águas, né? Ambientando o castelo com menos saturação, porque como é uma tempestade não tem muita cor, então a gente trabalhou um pouquinho a ambientação do cenário, que é importante. Outra coisa é que a iluminação está vindo de cima e de trás do castelo, então seria interessante a gente escurecer um pouco aqui e tornar uma ambientação bacana, que a gente vai fazer. Logo depois, né, eu coloquei um cenário, coloquei o castelo por cima recortado, ambientei um cenário, mais ou menos assim, coloquei alguma iluminação, depois coloquei a primeira chuva, a segunda chuva, né, uma chuva de vento para a direita e uma chuva mais grossa e reta vindo de cima. Então, coloquei aqui um pouquinho de uma água que nós criamos do zero, vamos criar isso aí também, o reflexo da água. Coloquei aqui um efeito noite, que a gente vai aprender também. Coloquei um nevoeiro aqui, os raios lá em cima. Coloquei mais nevoeiro, ambientei o nevoeiro com as cores. Usei um pouquinho de dodge no castelo para ficar uma coisa mais legal. Depois ambientei com uma corzinha e fui terminando aqui com o acabamento. Tá? E basicamente ficou assim. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu tenho um castelo onde eu vou precisar recortar o fundo desse castelo. Então eu vou renomear aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse castelo com o Ctrl J ou botão direito do mouse, duplicate layer aqui. Beleza, eu vou renomear, vou botar castelo cópia. Beleza. Feito isso, por baixo do castelo eu criei uma layer vazia mesmo, tá? Onde eu vou ver o recorte. Vejam só, eu volto para a seleção do castelo. Basicamente eu posso vir aqui em Select Color Range, ó. Com o Color Range eu posso escolher uma cor, né, um intervalo de cor. Eu posso escolher uma cor específica para que essa cor seja selecionada, ou seja, no meu caso, eu quero selecionar o azul. Então eu vou com um conta-gotas neutro aqui e vou selecionar o azulzinho. E vocês vão ver basicamente na miniatura aqui, ó. Com a adição de tons, que é esse conta-gotas com o maisinho aqui, eu consigo selecionar
aqui na própria miniatura, ó, mais um pouco do castelo e das nuvens, olha só. Vou voltar aqui, olha só, beleza. E vou ajustar o Fuseness aqui, ó, para poder eu ter um diferencial melhor, um recorte melhor. Vou ajustar aqui mais ou menos assim, olha só, pego aqui e aqui eu consigo um diferencial. Vou dar um OK, tá? Só que notem uma coisa, eu selecionei o céu, tá? E boa parte desse meu castelo aqui. O que eu vou fazer para consertar isso? Eu posso usar uma forma de seleção chamada Quick Mask. Aqui embaixo da paletinha de cores eu tenho basicamente um retângulo com um círculo dentro, meio pontilhado. Eu vou apertar. Quando eu fizer isso, ó, ele vai me mostrar em vermelho o que eu não selecionei, né? O que tiver em vermelho não está selecionado. Como eu apertei o Color Range para selecionar o azul, ele não está em vermelho, tá? Você apertando duas vezes aqui, você pode escolher a cor que você quer. Vou botar até uma opacidade maior, vou botar 70 pixels aqui, ó. Beleza. Com o brush preto, eu vou adicionar as partes do castelo. Quais são? Essas daqui, ó, que ficaram de fora da seleção. Vou apertar aqui, escolher essa parte aqui, escolher essa parte aqui embaixo e vou adicionando ao vermelho essas partes do castelo aqui que não entraram, né, na seleção que eu fiz. Olha só, eu vou pegar aqui mais ou menos assim, vou pegar um pouquinho aqui também, olha só, pegar aqui da árvore mais ou menos assim, um pouquinho aqui do castelo. E com o brush preto e essa Quick Selection selecionada, eu vou conseguir resselecionar essa parte aqui de cima. Como essa parte aqui de cima do telhado eu preciso de mais ajuste, né? mais precisão, com a poligonal aqui Selection, eu vou botar aqui mais ou menos assim. E vou selecionar o restante do meu castelo aqui, que eu preciso dessa parte, né? Eu preciso da parte inteira. Vou selecionar aqui assim. Olha só, vou selecionar aqui embaixo, mais um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui da janela. E vou voltar, olha só. Mais ou menos assim. E aí eu só faço pintar de preto com o brush mesmo, ó. Eu já chego no meu limite lá. E eu não tenho como sair. Tiro a seleção, Deselect, né? Ctrl D. Vou lá novamente e vou fazer aqui, tá? Uma nova seleção. Quem tiver dúvidas, pessoal, é só perguntar, tá? O chat, a live é feita para isso. Então veja só, eu vou voltar a seleção da torre, porque eu preciso dessa torre, ó. Eu preciso da torre inteira para fazer a questão do raio, olha só. Vou voltar aqui. Mais ou menos assim, vou voltar esse pedacinho aqui. Ó. E com brush preto eu vou pintar, ó. Eu volto a seleção em vermelho. Ctrl D. Tiro a Quick Mask, aperto aqui embaixo, mais ou menos assim. Eu já tenho selecionado, né? E o que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei que a seleção do Color Range foi o céu? Então o céu está selecionado. Eu dou um Ctrl Shift I para inverter. Voltei a seleção para o castelo. Ctrl C, Ctrl V. Ou, sem o Ctrl Shift I, eu vou deletar o céu, né? Ó, eu já retirei o céu, tá? Faltando a seleção. Se eu der Ctrl Shift I, eu dou Ctrl C, Ctrl V no castelo. Se eu não der Ctrl Shift I, eu deleto aqui, tá? Então eu vou voltar aqui nas minhas imagens e eu tenho basicamente um estoque de céu, né? Vou voltar aqui, Skies. Eu tenho aqui um estoque bacana de céu, onde eu vou poder usar. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu ver um bacana aqui pra gente utilizar. Vamos ver. Vamos ver esse daqui. Olha só. Eu tenho basicamente aqui, vou dar um OK. Deixa eu voltar aqui, só. O tamanho real aqui, beleza. Vou voltar o céu para cá, olha só. Vou aumentar um pouquinho e vou botar o céu mais ou menos na posição aqui. Assim, olha só. Tá? Não se preocupar aqui embaixo, porque a gente vai fazer
um mar aqui vai cobrir, tá? Eu vou aqui em Image Canvas e vou aumentar a parte vertical para 20 pixels, olha só. Opa, volta. Cancelar aqui que eu vou voltar. Volta aqui, beleza. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou botar aqui para baixo e vou aumentar para 16 pixels. Assim vai ficar mais legal o nosso céu. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? É só você arrastar para dentro do documento que você tem criado no momento, tá? Veja só, então eu criei aqui, beleza. Eu vou criar agora a questão da parte do cenário, né? Para quem não viu a aula, o nosso amigo Davi perguntou como é que abre a mesma imagem no mesmo documento. É só você arrastar, como eu vou fazer agora. Eu vou pegar um cenário aqui de montanhas. Vamos lá, vou pegar um qualquer aqui. Vamos lá. Vou pegar esse cenário aqui, tá? E vou botar aqui, mais ou menos assim. Olha só que bacana. Colocando esse cenário aqui, o que eu vou fazer? Máscarazinha, brush de cor preta, tá? Ó. E vou passar aqui, mais ou menos assim. Olha só. Então eu vou ter uma ambientação bacana. Lembrando, eu tô apenas colocando as imagens sem basicamente mudar nada, tá? Eu tô fazendo uma coisa crua. Então o que eu vou fazer? A princípio agora eu vou começar a ajustar. Por exemplo, aqui no castelo eu coloco basicamente uma layer em saturação e vou fazer o seguinte, vejam só. Se eu mexer em saturação direto, ele vai mexer no cenário e no background, tá? Mas se eu colocar em modo Clip Mask, ó, botão direito, Clip Mask, ele vai dizer para o Photoshop que ele quer esse efeito apenas na layer que ele está vinculada. Então ele abre uma setinha aqui, tá? Ele abre uma setinha aqui, onde ele vai linkar esse ajuste com a próxima layer abaixo dele. Então aqui eu tiro um pouquinho do castelo. Venho aqui para Green e também tiro saturação e ajusto a luminosidade do Green, tá? Vou dar um OK, beleza? Vou fazer esse mesmo ajuste nas outras imagens, como por exemplo nas montanhas traseiras. Eu vou botar aqui o Saturation, botão direito, Clip Mask, e vou ajustar aqui, ó, pouco menos de saturação, beleza? Eu vou ajustar também um pouco de coloração desse meu castelo. Como? Coloração não, iluminação. Eu posso botar uma layer de ajuste chamada Exposure, que essa layer vai funcionar da seguinte forma. Se eu botar em Create Clip Mask, né, e eu mexer aqui na Exposure, o que vai acontecer? Ele vai mexer como se fosse a íris da câmera, né? Ele vai mexer aqui um pouquinho e vai deixar entrar menos iluminação. Então vai ficar uma coisa mais legal assim, olha só. Vou fazer a mesma coisa com o background, a parte de trás. Exposure, botão direito, Clip Mask. E aqui eu vou diminuir o exposure dele, olha só, deixar um pouco mais escuro, olha só. Beleza. Feito isso, na exposure do castelo, eu vou trabalhar da seguinte forma. Com o brushzinho branco, né, na layer preta, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou retirar um pouquinho, né, de iluminação nas bordas desse castelo, mais ou menos assim, olha só. Mais ou menos aqui. Tirar aqui um pouquinho e vou tirar, que é aqui onde vai ser iluminado a parte de cima do castelo, né? Ele vai receber uma certa iluminação, né, do céu, né? Olha só, vou tirar aqui, que aqui seria a sombra do meu cenário, né, da minha torre. E vou fazer o seguinte agora, eu preciso ajustar o azul do meu castelo, porque aqui eu ainda tenho uma invasão de azul do meu recorte. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma layer de saturação novamente, escolher o azul
e tirar a saturação por completo, diminuir um pouquinho aqui o brilho. Vou dar um OK. Eu posso também, inclusive, se for o Photoshop CC, eu posso abrir aqui o meu filtro Camera Raw, né? E no Camera Raw eu posso simplesmente fazer o seguinte: escolher aqui a minha saturação no HSL e diminuir o azul ao máximo e dou um OK. Já consegui um tom cinza mais bacana aí, ó. Um tom cinza mais legal para minha imagem, né? Para ficar uma coisa mais tranquila. Olha só a diferença, o antes e o depois. Ó. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um documento por cima de tudo, né? Eu vou criar aqui uma nova layer. Vou criar aqui e vou pintar de preto, tá? Com essa layer pintada de preto, eu vou fazer o seguinte: filtro, nose, add nose. Vou adicionar nose aqui, mais ou menos assim. Vou botar 160 pixels, por exemplo, gaussiano monocromático. Vou dar um OK, tá? Eu vou em filtro, filter gallery e vou abrir aqui no filter gallery um efeito chamado sketch bas relief ou alto relevo, né? Você pode conseguir aqui um alto relevo mais ou menos assim. Você regula da forma que você quer esse alto relevo. Vou dar um OK, tá? Feito isso, você pode botar basicamente filtro blur, motion blur, tá? Você coloca um motion blurzinho aqui horizontal, 0 graus, e você, vamos botar 0 graus aqui, e você consegue aumentar, ó, basicamente como se tivesse um vento passando por cima, né, do meu alto relevo em ruído, que ele dá um efeito de movimento, ó. Feito isso, o que eu vou fazer? Ctrl T, botão direito, Perspective. Vamos lá de novo. Ctrl T, botão direito, Perspective. Ou Edit, Transform, Perspective. E vou segurar o Shift e vou puxar para o lado, ó. Assim. E vou dar um Enter. Olha só. Então eu criei uma profundidade menor, uma profundidade maior. O que eu vou fazer aqui? Vou salvar esse documento. Save As. Vou botar aqui textura água. E vou dar um Enter. Quando eu salvar essa textura em PSD, tá? Eu tenho que salvar em PSD. Eu vou tirar aqui a visualização da textura. Beleza, deixa aí por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pedaço do castelo aqui. Vou pegar o castelo, selecionar com o Ctrl as layers de ajuste mais o castelo, Ctrl J, Ctrl E. Eu fiz uma cópia com todos os ajustes. O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar uma parte que eu não quero, ou seja, eu vou recortar mais ou menos aqui e vou dar um delete, tá? Fiz aqui um pedacinho do castelo. Ctrl T, botão direito, flip vertical e vou arrastar o castelo para baixo na posiçãozinha mais ou menos assim. Eita, não, voltando, fiz uma coisa aqui errada. Vamos lá. Como é? Eu só salvei o PSD, tá? Eu fui lá em Edit, salvar e salvei o PSD, certo? Então vejam só, eu vou selecionar a parte de cima do castelo, mais ou menos aqui, assim, né? Deleta aqui a parte de baixo, Ctrl T, botão direito, vertical, e vou botar o castelo para cá, mais ou menos assim, olha só. Como é? Você entendeu, o Violet? Não, veja só. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu fiz a textura de água, tá? Eu fiz a textura de água. Quando eu fiz a textura de água, a layer está ligada. Com a layer ligada, então eu vim aqui em File e botei Save As e botei salvei aqui como montanha chuvosa textura água e dei um OK, tá? Fechei a visualização. Peguei o castelo aqui todo, certo? Mais ou menos assim. Vamos lá, Ctrl J, Ctrl E.
cortei uma parte desse castelo, mais ou menos assim. Vamos lá, deixa eu cortar aqui uma parte desse castelo de novo. Vocês vão entender por que eu criei essa textura. Ctrl C, Ctrl V, ó. Ctrl T, botão direito, flip vertical e botei o castelo aqui para baixo, ó. Mais ou menos assim. Olha só. Beleza, tá? Vou botar aqui um pouquinho mais para cima, assim. Vejam só uma coisa, a montanha tem que vir do mesmo jeito, então eu vou selecionar aqui a montanha, Ctrl J, Ctrl E, Ctrl T, botão direito, flip vertical e também vou botar mais ou menos aqui para baixo, como é? Isso. Vou cortar aqui uma parte dessa montanha, mais ou menos aqui, assim, no mesmo limite do horizonte, tá? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, botão direito, vertical e puxei para cá, assim, olha só. Vou botar aqui por cima do castelo, mais ou menos assim. Vou botar aqui a montanha certinho, cadê a parte que eu copiei? Aqui. E o castelo eu vou colocar aqui, assim, olha só. Tá? Feito isso, eu vou unir os dois. Então fiz aqui como se fosse um reflexo d'água, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Filtro, Filter Gallery. Vou voltar aqui na minha textura, vamos botar Distort, Glass. Ó. Quando eu botar Glass, eu vou fazer o seguinte. Load Texture aqui e vou colocar... Cadê a textura que eu fiz? Castelo... Vamos ver aqui onde é que ele está. Não, aulas. Deixa eu ver aqui onde foi que eu salvei ele. Vamos lá que agora... Ver aqui, Save As, eu salvei em aulas mesmo. Então vamos lá, Filter, Filter Gallery, Distort, Glass, vamos botar aqui Load Texture aqui. Basicamente, vamos botar aqui, tá aqui, textura água, ó, deu um OK. Olha como é que já ficou aqui. Então, nessa regulagem eu posso dizer o que vai ficar mais ondulado ou menos ondulado, ó. Eu consigo controlar esse efeito, ó lá. Né? Então eu posso botar aqui mais ou menos como que eu quero que fique mais nervoso esse lago, olha só, mais nervoso, menos nervoso. Vou botar aqui e dou um OK, tá? Não se preocupa não que esse vai ficar gravado, Davi. Então vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem, tá? Veja só que eu errei numa coisa. Antes de eu botar o filtro da água, tá? Você dá um Ctrl J antes que eu vou explicar o porquê. Agora sim, com o Ctrl J do reflexo, a cópia, na cópia de cima eu vou botar de novo lá. Vamos lá, vou colocar aqui o efeito. Vou diminuir um pouco, vou deixar um pouco menos nervosa a água aqui. Mais ou menos assim, ó. Vamos botar aqui, aumenta aqui o escala. OK, mais ou menos assim. E vou dar um OK, tá? Feito isso, vou colocar uma máscara e vou retirar aqui o excesso daqui de trás, ó. Com uma máscarazinha, ó, para ficar menos nervoso aí a nossa água, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vejam só. Eu tenho que colocar algum reflexo, alguma névoa aqui, para poder o que acontece. Como dar mais de 2 Ctrl G. Seguinte, Ctrl Alt Z, tá? Porém você vem aqui, ó, Edit, Performances, Preferências, né? Performance, tá? E você pode botar aqui no Performance basicamente quantas Ctrl Z você quiser. Aqui, por exemplo, o meu State tá 200. Você pode botar até 1000, né? 1000 Ctrl Z. O Photoshop por padrão vem com 20 Ctrl Z, Ctrl Alt Z, na verdade. Se você colocar aqui, ó, History States, você pode dizer para o Photoshop quantos Ctrl Alt Z você quer. No meu caso, eu vou botar aqui 50 e vou dar um OK. Então já posso dar até 50 Ctrl Alt Z aí no Photoshop, beleza? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todo esse castelo e reflexo, ó, dentro de um grupo.
primeiro um grupo do castelo, mais ou menos assim. Ctrl G, castelo. Selecionei tudo com Ctrl, depois Ctrl G. E vou fazer o seguinte, eu vou ambientar esse castelo agora. Eu vou colocar, por exemplo, um Solid Color. Eu vou colocar um efeito bem dramático, um azul aqui bem louco, e vou colocar em modo Soft Light. Ó, eu coloquei e ficou uma coisa bem mais escura, né? Vou linkar com o castelo. Vou fazer a mesma coisa com o cenário. Eu seguro o Alt, arrasto aqui para baixo, ó. Botão direito, Clip Mask. Vou fazer a mesma coisa com o meu cenário lá atrás. Só que com o cenário eu não vou botar Soft Light, eu vou botar Overlay, tá? Seguro o Alt novamente, arrasto aqui para cima. Vou colocar os dois reflexos num grupo. Vou botar aqui reflexos. E vou botar Clip Mask novamente. Eu já tenho aqui uma pequena ambientação. O céu eu vou fazer a mesma coisa. Seguro o Alt, arrasto o Color para cá. Tá, vou mostrar como que eu coloquei o Solid Color, tá? Vou botar em Soft Light, ó. Solid Color eu coloquei aqui. Layer de ajuste Solid Color, tá? Então vejam só, feita essa primeira ambientação aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar uma cachoeira. Então eu vou pegar aqui minha waterfall aqui, tá? Busquem sempre por nomes em inglês, tá? É bem mais fácil. Se vocês vierem aqui no deviantart.com, você bota aqui, ó, waterfall. Então vocês vão conseguir achar inúmeras cachoeiras aqui, tá? Ó, inclusive aqui eu estou usando. Vocês clicam na imagem, tá certo? E depois vocês clicam em download. Depois é só salvar. Vejam só, eu quero colocar basicamente essa cachoeira aqui. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar direto, tirar com carimbo, né? Carimbo não, com uma borracha. O borracha eu posso fazer o seguinte: Channel, Blue, Duplicate. Aí você me pergunta, por que o Blue? Porque funciona da seguinte forma: você tem basicamente nas suas imagens uma fusão das três cores primárias, Red, Green, Blue, né? RGB. Então o que acontece? Quando você escolhe um canal Red, por exemplo, ele vai dar ênfase em tudo que for em tons vermelhos ou similares a vermelho, subcor. Greens da mesma forma e Blues. Notem que o Blue, né, ele dá uma destacada maior na cachoeira, né? Então eu vou duplicar o Blue por isso, porque eu preciso da água. Logo a água ficou mais branquinha com o Blue. Dupliquei, eu coloco a visualização só nele, né? Feito isso, Ctrl M para abrir curvas ou levels, tanto faz. Você vai baixar aqui, ó, um pouquinho para cá, bem muito aqui e um pouquinho para cá, mais legal assim, tá? Com o brush preto, você vai pintar o que você não precisa, ou seja, você não precisa das plantas, ó. Feito isso, eu dou um Ctrl, né, seguro o Ctrl, meu mouse muda, eu vou dar um clique na miniatura aqui, ó. Fiz uma seleção, volta ao RGB, volta às minhas layers, Move Tool, arrasto para cá, ó. Já tem uma cachoeira basicamente pronta, olha só. Então aqui eu vou colocar na proporção de vazamento aqui do castelo, olha só. Então eu vou colocar basicamente aqui, mais ou menos assim, olha só, como se tivesse caindo na minha árvore. Vou abrir aqui o Liquify, né? Com o Liquify vou mostrar aqui Show Backdrop, que é para aparecer o fundo. Para ligar o Show Backdrop, você aciona a Advanced Mode, né? E depois você aciona aqui embaixo o Show Backdrop. Então aqui na minha cachoeira eu vou simplesmente amassar um pouquinho aqui em cima para ficar mais bacana. Olha só, aqui assim, ok. Vou dar um ok. Olha lá, beleza. Então eu coloquei essa cachoeira aqui. Vou tirar um pouquinho dessa base aqui com uma máscarazinha e vou ambientar com a ambientação que eu fiz no castelo, copiando o Exposure e saturação. Seguro o Alt, levo para a cachoeira aqui, ó. Clip Mask, Clip Mask, Clip Mask, tá? Ó. Só que o Exposure ficou muito forte, então eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Botar assim um pouquinho mais
sutil. Beleza, feito isso, eu vou pegar mais cachoeiras lá. Vamos botar aqui mais waterfall aqui. Então eu vou colocar algumas diferenciadas. Por exemplo, eu vou colocar, sei lá, vamos colocar uma outra daquela lá mesmo. Eu vou copiar isso aqui, seguro o Ctrl, seleciono tudo, Ctrl J e já vou levar aqui para outro lugar, que é onde está vazando aqui a água. Olha só, Ctrl E para unir tudo. Vou puxar aqui um pouquinho mais, olha só, e vou botar a água escorrendo aqui pelo vãozinho aqui, belezinha, olha só. Só que nosso castelo ainda contém alguns erros, olha só. Vou levar essa água para cá, seguro o Alt, arrasto para poder ficar melhor. Então vou botar aqui mais ou menos assim, olha só, outra água saindo aqui. Seguro o Alt, arrasto a água para cá, assim, para sair daqui também, ó, mais ou menos assim. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais legal. Beleza, olha só. Só que o nosso castelo tem um porém, ele tem algumas pessoas aqui embaixo, ó. Não fica legal, porque o pessoal, a galera tá chovendo, tá na chuva, não pode. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar meu castelo, carimbozinho. Vou aumentar aqui a opacidade, vou brincar aqui, ó, com o carimbo agora. Eu retiro o excesso dessas pessoas com o carimbo, ó. Eu tenho que retirar tudo isso aqui para ficar mais legal. Não, o Shift ele seleciona um intervalo entre layers. O Ctrl seleciona as layers individualmente, tá? Não confunda Shift com Ctrl, não tem nada a ver. Olha só, vou botar aqui. Beleza. Olha só. Creio eu que esse reflexo precisa de um pouco de ajuste. Vou ajustar aqui. Vamos lá, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver aqui onde que esse reflexo vai ficar. Basicamente aqui. Ó, esse reflexo tem que ficar certinho aqui. Então eu vou começar aqui a tirar mais desse castelo aqui. Vamos lá, vou tirar aqui. Pega aqui um pouquinho, ó. Retira essas pessoas daqui para ficar mais legal. Olha só. Veja só, as pessoas estão aqui bem pequenininhas, ó. Você tem que prestar atenção em alguns detalhes para não passar batido. Por exemplo, aqui, ó, tem algumas pessoas aqui. Então você tem que retirar tudo. Ó, tem uma pessoa aqui dentro, ó. Então você retira aqui para ficar mais legal. Aqui, por exemplo, tem algumas pessoas tirando foto. Que isso aqui, na verdade, é um ponto turístico, né? Então não foi feito para imagem isso aqui. Foi feito uma foto de alguém, postou no DA. Vai sim. Na verdade, estou pensando ainda. Veja só, aqui no castelo ainda tem algumas imperfeições de corte, onde eu vou retirar, basicamente, fazendo isso aqui. Ó, consigo retirar e ajustar esses recortes. Olha só. Fazendo aqui uma pequena seleção a mais, para não ter problemas com, ó, eu vou até cortar um pouquinho dessa árvore aqui, ou não vou cortar não, vou voltar aqui, vou voltar aqui o recorte, deleto, vou botar uma máscara aqui para melhorar, né, o recorte, pegar aqui a minha borracha, simplesmente, ou máscara, que eu coloquei uma máscara no castelo, vou simplesmente tirar aqui o excesso, né, desse recorte que eu fiz, tá? Mais ou menos assim. A gente vai dar uma limpeza na imagem e vou mostrar uma coisa bacana para vocês. Notem que aqui eu tenho algumas falhas, então eu vou colocar um pincel de número 59, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó, fazer com que as folhas voltem para o lugar, ó.
Calma, a gente vai ajustar tudo ainda. Pois é, eu vou tirar o reflexo das pessoas da água. Então, com o brush de número 59, eu faço com que tenha novamente algumas folhas aqui, ó, sendo recortadas, né, para ficar mais legal, mais completo. Lógico, ninguém vai estar olhando tão de perto assim, mas é bom sempre você, porque sempre tem aquele canguinha que quer acabar com o que você faz, né? Então você evita isso fazendo isso aqui e trabalhando melhor essa questão aqui das plantas. Ó, vou botar aqui algumas falhas, ó. Opa, volta. Ó, botar aqui algumas falhas, né? Mais ou menos assim. No reflexo, eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Vou voltar aqui, então eu tenho alguns reflexos aqui. Não, no castelo ainda tem pessoas. Então aqui eu retiro o excesso de pessoas aqui. Lógico, é imperceptível, mas, como eu disse, sempre tem aquele que quer acabar com o que você faz. Então você simplesmente tira. Na água também tem esses reflexos. Então nós vamos tirar aqui com um carimbo. Seleciona o reflexo. Simplesmente você retira aqui, ó. Passa rapidamente. Porque é uma coisa minúscula, né? Então às vezes dá um diferencial você trabalhar com esses reflexos. Tirou aqui, beleza. Tá. Feito isso, o que você vai fazer agora? Eu vou colocar uma nova layer, né? Eu vou colocar fazer o seguinte, eu vou selecionar a diferença do Shift, tá? Com o Ctrl eu seleciono layer por layer, pulando o que eu quiser, tá? Com o Shift não, eu seleciono a primeira, seleciono a última, tá? E ele seleciona de uma vez. Então eu vou pegar aqui o meu castelo, vou colocar uma nova layer, na verdade, em Clipping Mask, botão direito Create Clipping Mask. Vou pegar aqui um gradiente de cor preta e vou fazer, cor preta não, eu vou até pegar uma corzinha mais azul aqui para ficar mais bacana aqui, assim, bem escuro, mais ou menos assim. Vou dar um OK. Vou fazer isso aqui, ó, no castelo, mais ou menos assim, em modo linear, tá? Layer gradiente linear aqui, ó, em cima. Então vou colocar mais ou menos assim, olha só, onde a iluminação vai vir de cima, e vou mudar o blend para soft light. Olha só a diferença que ficou aqui, como ficou legal, né? A mesma coisa eu vou fazer com o reflexo. Eu tenho aqui o reflexo do meu castelo, olha só, nova layer, botão direito, Clipping Mask. Tá, beleza. Vou colocar aqui o reflexo, mais ou menos assim, só que aberto a iluminação em radial, né, para botar em reverse aqui, para ficar mais legal aqui, assim, para dar a entender de que a iluminação está vindo para cá e a sombra do castelo está pegando aqui. Vou botar em soft light também. Vou diminuir um pouquinho de opacidade, ó. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou criar acima de tudo uma nova layer. Alt Delete para preencher de preto, tá? Filtro, Noise, Add de Noise. Vou adicionar Noise aqui, um ruído em 120, 124 pixels, vai variar do seu gosto. Monocromático, gaussiano, e vou dar um OK, tá? Feito isso, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou colocar um blend aqui, mais ou menos assim, tá? Um color dodge. Vou diminuir um pouquinho a opacidade desse color dodge. Vou vir aqui em filtro, blur, motion blur, e vou colocar um motion blurzinho bem sutil, só para dar uma pequena impressão de movimento, mais ou menos assim, olha só. Colocar mais ou menos aqui assim. Beleza? Feito isso, eu vou aqui no meu filtro Otter e vou colocar Maximum. E vou usar o filtro Maximum em 1 pixel e vou dar um OK, tá? Feito isso, olha como foi que ficou. Para melhorar mais ainda, eu vou colocar uma máscara, né, com um brush preto e suave, né? Eu vou colocar aqui um brush com bordas suaves
eu vou simplesmente tirar essa chuva de algumas partes. Por exemplo, eu vou tirar daqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou tirar um pouquinho daqui, vou diminuir aqui a opacidade do pincel para ficar melhor. Vou tirar aqui um pouquinho daqui e vou deixar a chuva mais grossa, mais ou menos aqui, assim, tá? Olha só. Iluminando aqui em cima o meu céu, beleza? Eu estou notando que esse reflexo precisa ser tirado saturação, então eu vou colocar aqui, ó, o Saturation, e vou tirar mais saturação desse reflexo para ficar mais legal ainda, olha só. Vou tirar um pouquinho do castelo também, o Saturation no castelo, ó. Lá atrás no cenário também precisa ser tirado saturação, tá? Quanto menos cor, mais dramático vai ficar. Beleza, então fiz a minha primeira chuva, os primeiros pingos de chuva, né? Vou dar um Ctrl J na chuva que eu fiz, tá? Vou pintar de branco a máscara para a chuva voltar por completo. Vou aumentar essa chuva mais ou menos assim, ó, e vou girar em vertical assim. Feito isso, eu vou diminuir um pouco mais a opacidade aqui, mais ou menos assim. E na própria máscara eu vou brincar de novo, tirando aqui o excesso, assim mais ou menos, olha só. Beleza. Tirei um pouco de excesso de chuva, né? Vou botar aqui, seguro Ctrl, seleciono os dois, Ctrl G, mais ou menos assim. Então vou fazer o seguinte agora, vou nomear como chuva. E vou fazer uma coisa bem bacana, que é o seguinte. Eu vou colocar uma nova layer e vou vir aqui engrenagem, né? Botão direito do mouse com brush, engrenagens, load brush, e vou dar load num brush que eu tenho aqui de raios. Então eu tenho aqui meus brushes. Eu vou botar aqui, cadê? Volta, gradients and brushes. Aqui eu vou botar lighting, aqui ó, lighting brushes. Eu tenho 4 tipos de brush, né? Feito isso, eu vou escolher lá embaixo o meu brush. Vamos voltar aqui, cadê o meu brush? Eu tenho o meu lighting brush aqui e vou começar com o primeiro lighting, ó, de cor branca. Vou colocar aqui, vou aumentar a opacidade, vou colocar aqui. Vou girar um pouquinho para que ele fique mais legal, ó, mais ou menos assim. Vou dar uma limpeza com uma borracha aqui atrás para ele ficar mais legal. Vou abrir, dar um Ctrl G, né? Vou botar aqui o nome raios. Não vai ficar muito fantasioso, cara. Vai ficar fora do contexto. Veja só. Então eu vou pegar aqui o meu segundo raio um pouco mais reto, né? Vou pegar aqui e vou colocar mais ou menos assim. Vou pegar aqui o raio um pouco mais reto, mais ou menos assim, e vou colocar aqui. Não, esse raio não ficou tão legal não. Vamos colocar outro. Vou colocar um mais fino aqui assim. Olha só. Ok. Vou pegar um do outro lado e simplesmente vou fazer aqui assim. Olha só. Beleza. Vou salvar, né? Valeu por ter lembrado, porque aí seria complicado o negócio travar aqui e ter que começar de novo do zero, né? Beleza, feito isso, eu vou brincar um pouquinho com a iluminação com o castelo agora. Veja só. No castelo, né, aqui, vou colocar uma nova layer em Clipping Mask. Aliás, em Clipping Mask de Exposure, ó, botão direito. Deixa eu tirar aqui o drop aqui, beleza. Create Clipping Mask. E vou tirar aqui um pouquinho de iluminação desse castelo, mais ou menos assim, olha só. Eu vou colocar, aliás, antes de colocar essa Exposure, eu vou colocar a água e o castelo tudo junto dentro de uma única layer, né? Vou colocar aqui, mais ou menos assim. E os reflexos também. Ctrl G, vamos ver aqui se foi. Foi. Vou botar aqui Castelo Unido. Nova layer em Exposure.
aqui, ok, e vou diminuir o exposure do meu castelo, olha só, junto com a água, né, junto com o meu reflexo, enfim. Feito isso, com um brushzinho mais suave, né, vou colocar aqui um brushzinho mais suave, vou botar aqui, vamos voltar aqui os brushes. Brushzinho suave. Eu vou simplesmente brincar um pouquinho aqui, ó. Na própria máscara, eu vou tirar a iluminação aqui, ó, do raio. Olha só, que bacana, ó. Eu vou brincar aqui, ó, onde o raio pegou o castelo. Ele iluminou o castelo em algumas partes. Vou selecionar com a minha ferramenta poligonal, que fica aqui embaixo, né? Vou selecionar mais ou menos assim. Olha só, essa parte de cima aqui. Ou eu posso simplesmente dar um Ctrl clique no castelo. Ó, o castelo está aqui. Ctrl clique, fiz uma pequena seleção. Na máscara aqui eu consigo fazer com que ele pegue só uma parte aqui. Ou eu posso selecionar, como eu falei aqui em cima, olha só, e fazer uma ambientação da seguinte forma. Olha só, vou pegar aqui. Não, nós vamos trabalhar ainda, tem um pouco de calma. Nós vamos trabalhar a questão da montanha lá atrás ainda. Não cheguei lá ainda, tá? A gente vai chegar lá. Vou pegar aqui mais ou menos assim, olha só. Vou voltar. Aqui eu vou fazer uma pequena sombra. Vamos lá, vou pegar daqui pra cá. Ó. Mais ou menos assim, só para ter uma seleçãozinha. Aqui eu vou liberar um pouquinho de luz do raio, tá? Olha só. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Laço Tool, vou selecionar aqui, mais ou menos assim. Olha só. Mais ou menos aqui. E vou selecionar aqui só uma restazinha aqui e um pouquinho aqui. Por quê? Porque como o raio está caindo aqui, eu vou ter que dar uma limpeza depois ali. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho um exposure, né, aqui no castelo. Eu vou colocar um segundo exposure, né, em Clip Mask. Só que esse aqui vai ficar um pouco mais forte, mais ou menos assim. Só que esse eu vou colocar totalmente em máscara escura, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer com um brush um pouco mais suave uma sombra aqui atrás, ó, de onde o raio não pegou. Olha só, eu posso conseguir fazer uma sombra aqui para dar profundidade, ó, à minha imagem. Então vou colocar aqui uma sombra maior, ó, e aqui embaixo trabalhar um pouco mais a iluminação. Olha só, aqui mais ou menos assim, e aqui eu trabalho uma sombra maior, ó, da parte que o raio não pegou, né, que é a parte de trás aqui, e trabalhar um pouquinho mais essa questão de sombra aqui assim, um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui também. Máscara escura é só pintar de preto, tá? Você faz uma máscara e pinta ela de preto, que vai ficar bacana. Aí você esconde o efeito, tá? Mais ou menos assim. E você escurece aqui boa parte do castelo aqui embaixo, olha só. Então você tem aqui basicamente um efeito, mais ou menos aqui. Vou aumentar aqui, ó. E aqui eu vou conseguir, ó, uma claridade maior, ó, na parte do castelo. Vou diminuir aqui um pouquinho para não ficar tão escuro aqui. Beleza. Essa parte aqui eu vou fazer a sombra do castelo agora. Olha só. Vou diminuir aqui um pouquinho o pincel para ficar mais legal. Então aqui eu faço basicamente a sombra
do castelo. Beleza, as montanhas lá atrás nós vamos trabalhar agora. Eu vou selecionar todas elas, Ctrl G, vou botar aqui background, montanhas, ó. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar uma layer de ajuste em Exposure, em Clip Mask, vou diminuir aqui um pouco a iluminação delas, né? E com um brush suave, simplesmente eu dou uma clareada aqui em alguma parte, né? Mais ou menos assim. Beleza. Feito isso, eu vou trabalhar agora a questão de um nevoeiro, porque eu tenho algumas imperfeições que eu não quero mexer muito. Eu quero transformar isso. Nova layer, Alt Delete em preto, né? Filtro Nose, não, filtro Render Clouds, tá? Colocar umas clouds aqui, vou aumentar um pouquinho, tá? Mais ou menos assim. E vou colocar em modo Scream. Olha só. Ou posso botar em modo Overlay, tanto faz, dependendo do efeito que você quer dar. Vou botar em modo Scream. Diminuir um pouco de opacidade. Máscara de cor preta, Alt Delete, ou cria uma máscara segurando o Alt, ele vai criar uma máscara preta. Com o brush branco, ó, eu consigo ter um pequeno nevoeiro aqui embaixo, ó, com as clouds, as nuvens, ó. Vou dar um Ctrl J, mais ou menos assim. Aí eu vou colocar novamente uma máscara de cor preta, e com o brush eu vou adicionando aqui mais alguns efeitos de névoa. Olha só, mais ou menos assim. Vou colocar esses dois efeitos Ctrl G, né? Vou botar aqui névoa. E vou fazer o seguinte, a primeira névoa, eu vou botar um blur um pouquinho maior, vou botar assim, olha só. Olha o efeito que deu, ó. Como ficou bacana. Na névoa aqui, eu vou colocar deixa eu ver, eu posso colocar um solid color com uma cor mais morta aqui, assim, mais ou menos assim. Vou colocar em overlay, clipping mask, e tiro um pouco de opacidade. Feito tudo isso, o que eu posso fazer agora? Não, aí que tá, cara. Não vou fazer por quê? Porque a câmera está muito longe, né? Estaria muito longe para você enxergar pingo d'água aqui, a não ser que você tenha olho biônico, né? Não vai ficar legal, cara. O máximo que a gente pode fazer é colocar um ruído aqui, mais ou menos assim, a de nose, né? Vou colocar um ruído mais ou menos bem claro aqui. Vou mudar, vamos ver um blend que vai ficar legal aqui. Eu posso colocar, sei lá, vou colocar um color dodge. Vou botar mais ou menos para cá. Olha só, mais ou menos assim. Dou 2 cliques e retiro aqui com o Alt pressionado o pretinho, ó, mais ou menos assim. E retiro aqui a opacidade. O máximo que a gente vai conseguir fazer aqui seria isso. Vamos botar aqui debaixo da chuva aqui, beleza. Olha só, com uma máscarazinha e um brush suave, eu consigo tirar aqui o excesso disso aqui assim, tá? Feito isso, Ctrl Alt Shift E para unir tudo. E vou brincar um pouquinho aqui com o Camera Raw. Vou abrir aqui no Photoshop CC, eu tenho o Camera Raw em filtro. Simplesmente eu posso brincar aqui, aumentar os shadows, os bright lights eu posso aumentar, o exposure também eu posso aumentar um pouquinho, diminuir. Posso brincar aqui com os whites, deixar mais claro, menos claro. Posso diminuir o vibrance, aumentar o vibrance aqui. Olha só, posso aumentar um pouquinho mais ou menos assim. Posso brincar também com o sharpen, aumentar, diminuir, né? Olha só.
Coloco uma máscarazinha e retiro aqui o excesso da parte de cima, olha só. Então eu tinha isso aqui, transformou nisso aqui, tá? Então veja só, para finalizar a coisa, né, ficar uma coisa mais bacana, eu posso simplesmente vamos deletar aqui esse ajuste do Camera Raw. Eu posso ajustar melhor ainda a questão do castelo. Vou botar aqui uma máscara, né? E vou brincar aqui um pouquinho com um brush preto, onde eu vou retirar o excesso desses, basicamente, essa parte aqui de lado. Aqui não ficou tão legal, olha só. Como o Dev falou mesmo, você pode criar um portal ali, botar um efeito bacana. Cara, fica ao seu critério. Eu estou ensinando a questão de recorte. Pode usar o Lightroom e o Viveza, também fica bacana. Ctrl Alt Shift E, já que o Wagner falou em Viveza, eu vou vir aqui no Nik Software, né? Posso botar aqui o Color FX Pro, niksoftware.com. Você pode estar baixando isso aí do site da Nik, é do Google agora, né? Então eu vou brincar aqui, ó, com um Classical Focus, né? Mais ou menos assim. Adiciono um outro filtro, coloco aqui o Vintage Lens, vou ajustar aqui o amount desse meu efeito, mais ou menos assim. Coloco um novo filtro, posso brincar com um Bleach Bypass, posso brincar aqui com um Bicolor, posso aqui em cima botar sei lá, um cinza, botar aqui um cinza mais ou menos assim, mais claro. Ok, posso aqui embaixo diminuir um pouquinho a opacidade, vou botar aqui um pouquinho mais assim. O Blender eu vou aumentar aqui mais ou menos assim. O Rotate eu vou deixar aqui, o Shift eu vou deixar aqui. Ok, olha só. Olha só. Como é? Chuva com pássaro não tem como, cara. Eu posso vir aqui também no Viveza, né? Trabalhar um pouco com Viveza e dar uma nitidez maior. Posso vir aqui e simplesmente aumentar os shadows, brincar um pouquinho aqui com a estrutura, mais ou menos assim. Eu posso aumentar um pouco a saturação para ficar mais legal. Contraste, eu posso dar uma contrastada. O blue eu posso colocar mais azul, o green mais green, né? O hue eu posso mudar aqui um pouquinho. E a gente vai trabalhando essa questão do cenário, né? Olha só. Então aqui eu tenho basicamente antes e depois. Uma ambientação bacana que vocês podem estar utilizando aí em qualquer imagem. Lembrando que vocês percebam que está chovendo muito, né? E os brilhos da chuva refletem os raios do céu, né? Você vê que os brilhos estão brilhosos também. Então esses raios, quando batem, eles conseguem iluminar as gotas de chuva. Ficou um efeito bem bacana. Então notem que eu tenho vários níveis de chuva. Eu tenho um mais brando, eu tenho um mais grosso, eu tenho um mais brilhoso aqui, que é o que vai dar um efeito bacana de tempestade aí na sua imagem, beleza? Se eu for no Camera Raw lá, eu posso brincar do jeito que eu quiser, né? Por exemplo, eu venho aqui e posso brincar, diminuir os verdes, os azuis, e posso brincar bastante aí com esses efeitos, né? Me digam, alguma dúvida? A hora é agora, cara, para perguntar, brincar um pouquinho, tá? Eu vou mostrar um efeito bacana para vocês, que é o seguinte: se eu criar uma layer em Black and White e colocar em Luminosity, eu também posso brincar, ó, dar uma profundidade maior no meu castelo. Olha só. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Diminuir aqui mais um pouquinho. Ok. Ctrl Alt Shift E novamente. Tá?
e vou vir aqui no meu Camera Raw e vou tirar um pouquinho desse ruído. Eu vou vir aqui em Luminance e vou aumentar aqui para ficar mais legal. Cara, procura isso aqui no Google, ó. Nik Software. Não, escrevi errado. Nik Soft. Ah, não, tá certo mesmo. Tá? Então vejam só que nós começamos um castelo bem simples, né? Onde nós fizemos essa imagem aqui, basicamente com isso aqui, tá? Nós conseguimos ajustar aí de uma forma bacana, né? Usando alguns efeitos de iluminação, alguns contextos de chuva, né? Alguns efeitos de reflexos, alguma coisa do tipo, para chegar no resultado bem satisfatório aí para o pessoal que está começando agora, beleza? Pessoal, eu queria mostrar uma coisa a vocês. Caso vocês tenham interesse, né? Eu tenho aqui alguns cursos de retouch ou retoque, né? Que vocês podem estar adquirindo comigo. Efeitos como esse aqui, tá? Efeitos como esse aqui, vocês podem estar adquirindo comigo, tá aprendendo comigo. Eu tenho retouch como, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, algo assim, tá? Quem quiser aprender comigo esse efeito aqui, me adiciona no Facebook, né? A gente conversa, bate um papo e a gente troca uma ideia aí de como aprender esse retouch aqui. Bem bacana, bem tranquilão aí, é bem fácil. Tá no meu DVD, viu? Mas o CS6 já vem com Camera Raw, cara. Só que você abre pelo Bridge, né? Você consegue abrir pelo Bridge. Vou estar fazendo um DVD com essa imagem aqui, tá? Que é um efeito dark, é um fantasy, né? Um dark fantasy aí, um retouch fantasy. Quem tiver interesse de aprender isso aqui, me adiciona no Facebook e a gente bate um papo aí. Ou quem quiser pode adquirir os DVDs, tá? É só me procurar aí. Bom, tá aí a imagem finalizada. Espero que vocês tenham curtido aí essa aula, né? Eu vou deixar essa aula no YouTube, eu vou upar essa aula, vou colocar as imagens para vocês utilizarem e treinar à vontade, tá? Eu agradeço a vocês pela presença, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Foi feita com carinho para vocês. Vou deixar o link do meu Facebook para vocês e vocês entrem em contato comigo lá, me adicionem. Cara, eu vou mostrar para vocês, os DVDs estão no meu site tutoriaisphotoshop.info/loja/. Ó, meu Facebook é esse aqui. Quem tiver interesse me adiciona, tá? Que isso aí foi só uma amostra do que eu faço nas aulas, tá certo? O meu site é esse aqui, contém todos os meus DVDs, tá bom? Eu também ministro curso online via Skype, tá? Quem quiser tiver interesse nos DVDs, me procura, a gente vê um descontinho, faz um preço bacana aí para vocês, tá? Isso é só uma ponta do iceberg. Pessoal, muito obrigado, tá? Na próxima semana eu volto com mais uma aula. Lembrando que quem tiver interesse nas aulas online, me procurar aí, que eu ensino retouch, eu ensino coisas desse tipo aqui, né? Tratamento de fotos para fotógrafos, algo assim, nesse estilo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu mostro para vocês isso aqui, tá? Isso, nisso, tá certo? A gente trabalha aí, olha, esse preto, retouch para moda, para produtos também, tá? Então, vocês me procurem aí que a gente com certeza vai ter um diferencial. Por exemplo, essas duas imagens aqui, eu ensino também nas minhas aulas. Então, quem tiver interesse, que estiver trabalhando com fotografias, basta procurar aí e eu ensino isso aqui para vocês, tá? Então, beleza, obrigado. Um forte abraço para vocês. Agradeço muito. Me adicionem no Facebook. Até a próxima aula, pessoal. Compartilhem, ajudem a ter mais alunos nas aulas.
que a gente vai disponibilizar mais material, beleza? Até mais, fique com Deus e falou!